Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, nesta semana estamos aprendendo sobre a fidelidade de Deus. Temos aprendido muito. E o texto de hoje foi escrito por David Waters. Olá! Ainda fico surpreso quando percebo que frequento a mesma igreja há 40 anos. Eu, obviamente, era muito jovem quando fui pela primeira vez, mas isso significa que muitos dos rostos na congregação eu conheço há quase toda a minha vida. Todas essas pessoas fazem muito mais do que apenas sentar lá em um banco. Não, a presença delas me encorajou muito ao longo destes anos. Há ali um compromisso silencioso de profunda fidelidade entre irmãos e irmãs. Bem, à medida que continuamos a abordar o tema da fidelidade de Deus nessa semana, hoje nós queremos olhar para as garantias confiáveis que temos em Cristo e também que somos chamados a sermos seguidores fiéis do nosso amado Senhor. Primeiro passo ao nosso encontro, Deus veio ao mundo revelado em Jesus, a salvação e a eternidade nos ofertou por pura graça lá na cruz. Este presente tão precioso, com alegria recebemos pela fé nosso futuro e entregamos, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Somos de Cristo, abre o caminho e os nossos olhos para ver o seu amor. Seguimos Cristo Salvador, onde encontramos a boa nova, foi na palavra testemunho de Jesus, nos orienta, nos edifica, nos desafia a ser no mundo transformados. Somos de Cristo, abre o caminho e os nossos olhos para ver o seu amor. Ele está perto da nossa vida, por graça e fé seguimos Cristo Salvador. Pai, agradecemos por teu amor constante. Pedimos que tu abras os nossos olhos mais uma vez para as tuas promessas neste dia, para que possamos caminhar na tua luz e seguir com fidelidade o caminho do teu amor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Somente Cristo abre o caminho e os nossos olhos para ver o seu amor. Ele está perto da nossa vida, por graça e fé seguimos Cristo Salvador. Nossa leitura de hoje vem de Hebreus, a carta do Novo Testamento de autoria desconhecida que se aprofunda no simbolismo do Antigo Testamento para mostrar Cristo como nosso Salvador todo-suficiente.
Portanto, irmãos e irmãs, visto que temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena certeza da fé, tendo nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos como podemos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir em comunidade como alguns já têm o costume de fazer, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais ao ver que o dia se aproxima. Quando penso em fidelidade, minha mente vai para aquelas coisas e pessoas que são confiáveis e verdadeiras e de alguma forma sempre presentes, e elas podem ser encontradas em lugares surpreendentes. Recentemente, tive o privilégio de ouvir o culto do dia da Ascensão do Senhor da Rádio 4 em uma transmissão especial que marcou os 100 anos de radiodifusão religiosa na BBC da Inglaterra. Sim, este programa que você está ouvindo agora, em português aqui, já existe há 100 anos no Reino Unido. E foi engraçado descobrir que na década de 1920, muitos na igreja desconfiavam da tecnologia do rádio que permitiria às pessoas ouvir cultos em suas casas ou, o horror dos horrores, vão ouvir a palavra de Deus nos bares. Que cúmulo! Foi apontando para mim que, ao levar o culto onde as pessoas estão, assim como fazemos hoje, não é nada errado, isso é teológico. Em momentos da história, a própria igreja errou ao tornar Deus alguém distante. Mas isso é precisamente o oposto do que Deus fez em Jesus. Assim como a mensagem hoje chega a você através da internet ou da rádio Ferrabras, assim Deus também está próximo a nós. Agora, claro, isso de forma alguma substitui a ida ao culto e a igreja, que infelizmente isso é cada vez menos valorizado. Esse programa, que existe há mais de 100 anos, é um suporte, mas não substitui a importância presencial da ida ao culto cristão, como o autor de Hebreus diz que alguns estão abandonando a reunião dos fiéis. Aqui também precisamos dar esse encorajamento de que o culto dominical, como lugar de encontro, não só com Deus, mas de comunhão com irmãos e irmãs, seja novamente valorizado, pois os próprios cristãos estão abandonando isso. E queridos e queridas, nossa passagem de hoje desvenda muito dessa questão, a questão, por exemplo, da linguagem do templo e do sumo sacerdote. Na visão da época, um sacerdote era realmente um representante de Deus na terra. No Jardim do Éden, bem no começo das Escrituras, é isso que a humanidade foi criada para ser. Deus criou o ser humano para ser seu representante na terra, imagem e semelhança de Deus. Como o ser humano falhou e abandonou esse chamado, a humanidade foi exilada, foi tirada do jardim. E essa proximidade com o Criador é perdida. Mas olha só, no entanto, Deus promete que um dia um representante virá para intervir e restaurar as bênçãos lá do Éden. O templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, foi projetado para simbolizar esse jardim. Em seu coração estava o lugar mais santo, que era fechado ao povo por um véu espesso. Somente o sumo sacerdote podia entrar neste lugar chamado Santo dos Santos. E ele mesmo, apenas uma vez por ano, oferecia ali sacrifícios para o perdão dos pecados, como se ele estivesse entrando no Jardim do Éden para estar na presença de Deus. Esse é o símbolo do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. Mas aí, olha só, como o escritor de Hebreus tão lindamente explica, Jesus
se tornou não apenas o nosso supremo sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Ao mesmo tempo, ele se tornou o supremo sacrifício. Ele é sacerdote e sacrifício. Através de seu sangue, o véu que nos separava do Santo dos Santos foi rasgado ao meio. A barreira foi removida, para que qualquer um que acreditar seja lavado e limpo para estar na presença de Deus, o nosso Criador. A vida, a morte e ressurreição de Jesus são o cumprimento das promessas de Deus ao longo das Escrituras. Um feito que é tão enfático, tão definitivo, que temos total segurança nesta fidelidade de Deus. Nós não estamos sozinhos. Somos amados por Deus e somos bem-vindos à sua presença. Não por causa de qualquer coisa que nós mesmos fizemos, mas por causa de tudo o que Jesus fez. E a fidelidade de Deus deve nos inspirar a sermos fiéis a Ele. Portanto, nos apeguemos com firmeza à esperança e que possamos professar e incentivar os outros à fé, o amor e as boas obras, e agora compreendendo que o altar de Deus está disponível a nós através de Jesus, valorizar como nunca antes o estar na presença de Deus no culto. Outras coisas não podem ser mais importantes que o culto. Jesus disse: quem amar mais sua própria família do que a mim não é digno de mim. E que a partir disso possamos também ali ter fidelidade a Deus, fidelidade na comunhão com irmãos e irmãs na fé. Oremos. Pai Celestial, agradecemos Tua maravilhosa fidelidade por nos trazer para perto através de Jesus. Ansiamos que o Teu reino venha à terra, para que os Teus valores suplantem o egoísmo e a justiça e a injustiça deste mundo. Desejamos o fim dos terríveis conflitos em Gaza, na Ucrânia, em Mianmar e em tantos outros lugares. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que precisam fugir, as pessoas enlutadas, temerosas, que possam ser encontradas por Tua compaixão. Lembramos agora também de todos que conhecemos que estão doentes ou necessitados de alguma forma, que possam ser confortados por Tua presença fiel e que todos nós possamos ser canais da Tua paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Prisma Metais, uma empresa de profissionais qualificados que há 6 anos executa serviços técnicos e produz metais sanitários com qualidade e preço justo. Contamos com um atendimento personalizado indo ao encontro das necessidades do cliente. Entre em contato pelo telefone DDD 51 30640208 e você será redirecionado a um de nossos representantes ou a loja parceira mais perto de você. Prisma Metais, nada pode nos separar do amor de Deus.